anos de uma importante instituição brasileira. Eu abro esse evento dizendo da importância da gente interpretar hoje o papel do Estado na economia e na sociedade, porque há um debate cada vez mais intenso de que apenas o mercado é capaz de resolver os problemas da sociedade e da humanidade. E, por consequência, todo um estímulo e uma campanha pela privatização dos serviços públicos. E nós entendemos que essa afirmação não corresponde à realidade dos fatos. Hoje, por exemplo, nós temos aqui um problema nessa casa de falta de energia, fruto de uma empresa privada que opera uma concessão da distribuição de energia elétrica, e isso é um exemplo que nem sempre a afirmação que o privado é melhor que o público corresponde à realidade. Creio que há uma disputa ideológica por trás desse conceito e não sou contra a presença da iniciativa privada, mas tem determinados serviços públicos que são essenciais e que o Estado não pode perder o seu controle e a sua execução. O serviço de dados é uma dessas áreas estratégicas. Não existe nação soberana que não controle a sua energia, que não controle as suas telecomunicações e que não controle os seus dados. O mundo passa hoje por uma revolução tecnológica. Você tem uma mudança significativa como a informação ela é distribuída, consumida em toda a sociedade. E isso se dá através da tecnologia, da transmissão com os dados, a partir dessa revolução na microeletrônica promovida em todo o mundo. Então, quem controla seus dados, quem controla a sua energia, quem controla suas telecomunicações, quem controla a sua água, certamente está mais preparado para defender o seu povo. Quem entrega esses serviços a terceiros que buscam lucro, certamente não só perde a soberania, como perde a qualidade dos serviços e transfere riqueza de um país para setores privados que têm outro interesse legítimo numa sociedade como a nossa, mas que não pode ficar acima do interesse público, que é o serviço. Então, eu faço essa nossa celebração aqui dos 60 anos do SERPRO com muita alegria, né? Porque aqui a gente tem um exemplo de uma empresa pública que dá certo, de uma empresa pública respeitada, de uma empresa pública de referência nacional e internacional. Porque toda vez que a velha cantilena se apresenta de que o público não presta e o que o presta é o privado, nós temos péssimos exemplos no privado para apresentar e nós temos ótimos exemplos no público para contestar essa tese, que, no fundo, é uma tese ideológica defendida por aqueles que argumentam em favor do mercado. E, para mim, é uma satisfação. Eu também convivi com essa empresa em dimensões laterais. Lembro que aqui tem um sindicato muito atuante, o Sindados. Dilson, eu estou vendo ali da velha guarda, aposentado da empresa, e esse sindicato projetou lideranças importantes no Estado na década de 80, na década de 90, referência aqui em combatividade, em defesa dos interesses dos trabalhadores. Em 2015, eu fui chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, convidado pela presidenta Dilma. E era um período de grande turbulência no país. Um golpe em curso, em marcha, golpe porque não havia argumento
constitucional para destituir uma presidenta legitimamente eleita pelo povo, inventaram umas pedaladas fiscais, e esse golpe, eu participei da resistência a ele ativamente trabalhando dentro do Palácio do Planalto. E uma das iniciativas que nós tomamos foi montar uma ferramenta chamada Dialoga Brasil. E essa ferramenta era a forma que a presidenta tinha de ir aos diversos estados apresentar os resultados do seu governo e ouvir a sociedade para explicar o que estava acontecendo no país. E foi o SERPRO que desenvolveu essa ferramenta. Nós fizemos várias reuniões com os técnicos do SERPRO e eles desenvolveram e aperfeiçoaram que era uma forma da população participar daquele momento, emitindo opiniões, sugestões. Então, o SERPRO também, naquele instante, estava a serviço de defender a democracia, de defender a Constituição, de defender as regras que devem regir esse país no plano eleitoral. Quem ganha, governa, quem perde, fica na oposição, disputa a próxima eleição, porque quem perde, tentar tirar quem ganhou, aí acaba com a democracia, a gente não tem mais as regras estabelecidas. E eu conto isso para dar um testemunho de que o profissionalismo das equipes que se mobilizaram para desenvolver essa ferramenta foi muito grande, e era um aperfeiçoamento contínuo, uma entrega de trabalho ali com muita dedicação, com muito afinco, e eu tenho que dar esse testemunho também, porque fui usuário na prática de um dos aplicativos desenvolvido pela empresa. Então, eu fiz só essa apresentação, que é para contextualizar aqui a nosso encontro de hoje, nossa comemoração de hoje, porque trata-se disso. E nós temos que comemorar ressaltando a história e ressaltando o valor da instituição. Nós não podemos pedir favor a ninguém. Nós vivemos num mundo de uma guerra em que a tecnologia está se adentrando nos espaços de poder e da política. Teve um cidadão aí que vocês conhecem muito, o homem mais rico do mundo, que queria definir sobre o funcionamento das leis brasileiras. O dono do X, que ele não queria colocar um escritório no Brasil com representante, teve que ser devidamente desautorizado de prestar esse serviço pelo Supremo Tribunal Federal, e até hoje contesta essa decisão, usa suas redes sociais para agredir o Brasil, agredir o povo brasileiro, porque quando se agride a nossa Constituição, a nossa legislação, todos nós somos agredidos, e cada vez mais esses empresários desses ramos, eles ocupam um espaço de poder no planeta, interferem nas eleições de países, como foi agora nos Estados Unidos. Então, a tecnologia, o domínio dela, o desenvolvimento, o uso dela está também muito relacionado ao poder político no planeta. Então, nós não estamos falando de algo periférico à vida cotidiana das pessoas. Nós estamos falando da ferramenta capaz de influenciar nas grandes decisões mundiais, se vai ter ou não novas guerras, se vamos ter ou não democracias estabelecidas ou democracias sendo arrastadas pelos interesses econômicos, se os países terão sua soberania para ditar suas próprias leis, se haverá ou não proibição de uso de celular e smartphone nas escolas públicas e nas escolas particulares, porque tudo isso faz parte da disputa do mercado. Se haverá autorregulação entre os produtores de conteúdo e as plataformas exibidoras, como eles querem, ou se terão limites definidos pela legislação de cada país de forma soberana. E essa é matéria permanente no Supremo Tribunal Federal, julgando os limites do que é a liberdade de expressão, porque ela não é um valor absoluto, ela tem que ser sempre mediada com a liberdade de expressão coletiva. A liberdade de expressão individual
ela não pode ultrapassar os limites que a lei estabelece de comportamento a cada um de nós, né? Desde pequeno eu aprendi em casa um ditado que dizia, né, o seu direito começa quando termina o do outro. Vocês já devem ter ouvido essa frase, que é a frase que vai sendo passada de gerações em gerações. E é exatamente isso, ninguém pode ter o direito absoluto de fazer do seu aplicativo uma terra de ninguém, né? Um vale-tudo, onde reputações, imagens são destruídas, onde campeia a desinformação, fake news, e isso tudo corrói o sistema democrático de direito. Então, nós estamos falando de dimensões importantíssimas da nossa vida coletiva e também da vida individual. Os serviços públicos que precisam ser constantemente modernizados. Nós vivemos em uma era que o cidadão, né, não tem que circular, o que tem que circular é informação. Né? Se eu preciso de um atendimento médico, eu não preciso ir a um balcão marcar uma consulta necessariamente. Eu preciso ir ao médico e eu tenho que ter o acesso a marcar aquela consulta de forma prática e rápida e aquela informação chegar a mim. Se eu preciso declarar o meu imposto de renda, eu não tenho que ir necessariamente a uma unidade da Receita Federal para pegar um formulário e preencher. Eu tenho que ter um aplicativo nas minhas mãos e preencher os meus dados nesse aplicativo. Então, nós vivemos essa revolução nos serviços, e o SERPRO é também um case muito de sucesso na solução dos problemas do dia a dia do brasileiro. Né? Esse que é o interesse público superior. O SERPRO não é para fazer as ferramentas do entretenimento, da glamorização da mentira, do espetáculo imediato, da exposição das pessoas. Isso tem as plataformas privadas que ganham dinheiro, que monetizam, que organizam uma economia poderosa no mundo a partir dessa lógica que é buscar a exposição e o lucro desse interesse nosso coletivo pela exposição das pessoas. Então, essa missão do SERPRO que também tem que ser ressaltada enquanto uma empresa que presta um grande serviço à sociedade, porque desenvolve ferramentas, aplicativos que melhoram a qualidade de vida do nosso povo, porque dá a ele o que é fundamental numa sociedade como a nossa, tempo. O tempo que ele deveria dispor para ir a um atendimento presencial em um carro, poluindo a cidade, congestionando o trânsito, esse tempo ele tem, né, disponível para desenvolver outras atividades. E isso é muito importante hoje numa mudança completa das relações de trabalho, das relações do mercado, da própria economia brasileira e mundial. Então, o SERPRO mantém-se contemporâneo, mantém-se atual, mantém-se atendendo ao interesse público, à sua razão de existir, que não é o lucro, é a solução dos problemas brasileiros. Então, eu queria, antes de compor a mesa, pedir uma salva de palmas para todos vocês, funcionários que têm relação com o SERPRO, porque vocês que merecem ser homenageados. Então, eu convido Kleber Santos, ele é assessor da presidência do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e nesse ato aqui representa Alexandre Gonçalves de Amorim, o diretor-presidente da instituição. Chega aqui, Kleber. Luiz Antônio de Alcântara Santos, ele é assessor especial de governança, riscos, controle do gabinete da reitoria da UFBA, representando aqui a reitora do IFBA, perdoe-me, não é da UFBA, representando a reitora Luzia Matos Mota. Por favor, Luiz Antônio. Bem-vinda. A professora Vaninha Vieira dos Santos, ela é superintendente de tecnologia da informação da Universidade Federal da Bahia. Davi Conceição, ele é gerente regional do Serviço Federal de Processamento dos Dados, SERPRO Bahia.
Elizabeth Eloy, ela é servidora aposentada do SERPRO. Está aí, Elizabeth? Bem-vinda. E Jamil Belo, ele é gerente do Departamento de Negócios do SERPRO também. Jamil está aqui? Quero convidar também aqui o coordenador executivo da Coordenação de Redes e Infraestrutura da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECT, Murilo Serafim, que representa aqui o secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. Como toda solenidade com essa grandiosidade, vamos iniciar ouvindo a execução do Hino da Bahia, ao que eu solicito a todos que fiquemos de pé em posição de respeito. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Cresce o filho de minha alma para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Nossa pátria hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações.
Olha, eu fiz aquela introdução, mas o pessoal preparou um discurso aqui. Eu vou ler para vocês, porque esse certamente não será carregado de depoimentos, vai ser um relato mais trabalhado aqui da história da instituição. Senhoras e senhores, autoridades presentes, colegas deputados e deputadas, servidores e servidores do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO. É com grande alegria que nos reunimos aqui hoje na Assembleia Legislativa para celebrar 60 anos de uma das mais importantes instituições do Brasil, o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO. Ressalte-se do Brasil, não apenas, do mundo, pois não há empresa pública de tecnologia da informação no planeta Terra como o SERPRO. O 1º de dezembro de 64, na época uma terça-feira, se firmou como um marco não apenas para a história da tecnologia da informação no Brasil, mas também para a modernização e eficiência dos serviços públicos brasileiros. Criado pela Lei número 4.516, o SERPRO surgiu com a missão de transformar a administração pública, promovendo maior agilidade e controle nos processos de governança por meio da inovação tecnológica. Há 60 anos, o SERPRO surgia como protagonista do processo de transformação ao trazer a tecnologia da informação como uma ferramenta estratégica para a gestão pública. Desde então, esse compromisso com a inovação tem sido o motor que impulsiona a instituição. Hoje, o SERPRO é reconhecido como uma das maiores empresas públicas de tecnologia do mundo, com atuação estratégica em mais de 1.300 sistemas da administração federal que impactam diretamente a vida de milhões de brasileiros. O SERPRO apresenta soluções que permitem maior transparência sobre a receita e os gastos públicos, a eficiência dos serviços que facilitam a relação do cidadão com o governo. O SERPRO tem sido fundamental para o avanço da democracia e da cidadania em nosso país. Quero destacar aqui algumas das inovações que marcaram a história do nosso SERPRO e continuam a beneficiar a nossa sociedade. A criação de plataformas como a declaração do imposto de renda via internet, o ReceitaNet, a nova Carteira Nacional de Habilitação, o Passaporte Brasileiro e o Sistema Integrado de Comércio Exterior, o Siscomex. São apenas alguns exemplos de como a tecnologia tem simplificado e agilizado os processos essenciais para o país. Essas soluções não apenas garantem mais eficiência, mas também contribuem para uma administração pública mais transparente e acessível a todos. Um dos maiores feitos do SERPRO, sem dúvida, é o desenvolvimento da nuvem do governo, uma solução que estabelece novos padrões de segurança de dados e autonomia digital para as instituições públicas brasileiras. O Brasil, por meio do SERPRO, será o único país do Hemisfério Sul a ter uma nuvem 100% soberana, o que representa uma grande conquista para a nossa soberania digital. Com essa iniciativa, garantimos que os dados do governo brasileiro fiquem dentro das fronteiras nacionais, protegidos de riscos e com total conformidade com as regulamentações brasileiras. Outro ponto de destaque que merece nossa atenção é o SERDIGI, um projeto de inclusão digital que visa ensinar crianças e adolescentes sobre privacidade e proteção de dados pessoais. O jogo de tabuleiro, com foco na conscientização sobre a segurança no ciberespaço, é uma demonstração clara de como o SERPRO está investindo em educação e no futuro digital do nosso país. A iniciativa segue também com o SERPRO Cidadão Digital, uma escola virtual que oferece uma vasta gama de cursos e recursos educacionais para a sociedade e para o setor público, promovendo a transformação digital e garantindo que todos possam usufruir do pleno exercício da cidadania. Não podemos deixar de mencionar o SERPRO Ventures, que atua com inovação aberta e parcerias estratégicas com ecossistemas de tecnologia como Cubo Itaú e Porto Digital. A atuação da empresa não se limita ao setor público, mas também ao mercado privado e ao ecossistema de startups, buscando sempre soluções inovadoras para os desafios do presente e do futuro. Neste momento de celebração, quero parabenizar todos os funcionários e funcionárias do SERPRO, que ao longo desses 60 anos trabalharam com dedicação e comprometimento para levar a nossa administração pública a um novo patamar de eficiência. O SERPRO não é apenas a instituição de tecnologia. O SERPRO é um símbolo de como a inovação pode se transformar a gestão pública e a vida de todos os brasileiros.
aos 467 trabalhadores e trabalhadoras da Bahia e aos mais de 8.000 servidores e servidoras que fazem o SERPRO ser o que é, o meu mais profundo reconhecimento. Cada um de vocês é parte fundamental dessa história de sucesso, inovação e transformação. Estamos apenas começando a explorar as infinitas possibilidades que a tecnologia pode oferecer para o serviço público e para o bem-estar da população brasileira. Por isso, ao celebrarmos esses 60 anos de trajetória, devemos olhar para o futuro com otimismo, com confiança e com o compromisso de continuar impulsionando a transformação digital do Brasil, em especial do nosso estado da Bahia. Muito obrigado a todos e a todas que fazem o SERPRO, a todos e a todas que acreditam e trabalham por um Brasil mais moderno, justo, democrático e conectado. Viva o SERPRO, que venham mais 60 anos de inovação e conquistas. Referência também a todos os aposentados, pessoas que não estão nesses números aqui lidos, mas certamente dedicaram parte importante da sua vida para a instituição alcançar esses 60 anos. Peço também uma salva de palmas dedicadas a esses aposentados pelo trabalho. Agora vamos ouvir Kleber Santos. Ele é assessor da presidência do SERPRO e vai aqui fazer a sua saudação nesse ato comemorativo dos 60 anos da instituição. Obrigado, bom dia. Deputado, muito obrigado por abrir as portas dessa casa aqui, que representa a vontade política do povo baiano. Eu sou soteropolitano. Com muito orgulho vim representar a empresa que eu trabalho há pouco tempo, estou há 14 anos na empresa, mas eu conheço desde pequenininho. Eu estou emocionado em estar aqui na presença de tantas pessoas que construíram a história dessa empresa, continuam construindo. Muito obrigado pela deferência aos aposentados que construíram essa empresa e continuam ajudando, né, com ideias, propondo e trabalhando por uma empresa perene e que atenda aos anseios do povo brasileiro, que esse é o papel de uma empresa pública. Agradeço demais a presença de todos vocês, em especial também os alunos do Instituto Federal que vieram aqui. Nós temos que apresentar a empresa às novas gerações que vêm, vocês que estão no curso de tecnologia. O SERPRO está de portas abertas. Pretendemos, além dessa solenidade, dialogar com as outras instituições para que a gente consiga firmar parcerias, principalmente no campo do desenvolvimento de soluções que mudem a vida das pessoas, inclusão digital. E hoje, como nós estamos comemorando 60 anos de empresa, 60 anos de luta, de resistência, eu quero parabenizar todos vocês que nos proporcionam tantas soluções aqui na Bahia, que produzem um ecossistema de tecnologia que fornece para a gente tantas soluções e ajuda a vida do cidadão. Confesso que, com a minha presença aqui, que infelizmente eu não trabalhei na Regional Salvador, mas ainda pretendo um dia vir compor os quadros dessa regional, trabalhar junto com vocês lado a lado. Agradeço a oportunidade, deputado. O senhor trouxe aqui tantas informações sobre o SERPRO, mas eu queria exibir o novo vídeo institucional. Eu enviei aqui para o pessoal da sua assessoria, que eu também agradeço, a Liliane, ao Vitor, o pessoal nos ajudou muito para que essa solenidade acontecesse, sua equipe muito boa. E eu pediria que fosse exibido esse vídeo para que a gente conheça o novo vídeo institucional, que a gente mudou a marca, né, para comemorar os 60 anos, e a gente está fazendo essas mudanças pensando nos próximos 60 anos, né, que venham muitos e muitos anos de vida à nossa empresa. Obrigado, gente. Ao longo de 6 décadas, a gente tem sido a marca da tecnologia pública. Um símbolo, uma força que inspira, que conecta, que rompe fronteiras, se adaptando e abraçando a mudança para impulsionar a inclusão, a transformação digital e fazer a diferença na vida das pessoas. Somos o motor que viabiliza e sustenta os serviços essenciais ao funcionamento do país, com soluções que modernizam a administração pública para atender governo federal, estados e municípios.
A gente tem tempo de estrada, tem vivência. Crescemos tanto que nos tornamos referência em governo digital, construindo pontes entre governo e sociedade para oferecer serviços mais acessíveis e inteligentes, derrubando barreiras e promovendo a cidadania digital. São 60 anos garantindo a segurança de dados e informações do poder público. Com toda a nossa experiência e comprometidos em fortalecer ainda mais essa soberania, criamos uma infraestrutura em nuvem inteiramente administrada em território nacional, em nossos próprios centros de dados, para assegurar ao Estado inovação contínua. Nossa tecnologia antifraude, referência absoluta em validação cadastral e biométrica nas esferas pública e privada, nos permite desenvolver produtos que impulsionam negócios e asseguram a integridade das informações para as mais diversas necessidades. A gente cresce, inova, nos tornamos algo mais. Somos agora a Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação, para fazer do impossível uma realidade, para estar em constante movimento e gravar na história a nossa marca, sempre jovem, frente aos novos desafios. Afinal, até as melhores invenções têm que evoluir. Serpro, impulsionado pelos próximos 60 anos. Eu quero agradecer a você, Kleber, também mandar um abraço à presidência do Serpro, desejar que essa gestão possa dar prosseguimento à história e dizer que você também é um predestinado, né? Ser baiano é um merecimento em nossas vidas, né? Então, você foi em Brasília, foi emprestado, mas eu creio que em breve você voltará aqui para todo dia poder comer um acarajé, poder estar próximo do azeite, dos seus familiares e amigos e de toda a sua ancestralidade, que é isso que nos constitui enquanto povo. Vou pedir agora para que o representante aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Murilo Serafim, possa também fazer a sua fala nesse nosso ato. Bom dia a todos. Quero aqui saudar o deputado Robson Almeida, em nome do secretário André Juazeiro, e também agradecer, né, pelo convite e saudar a todos aqui presentes. Parabenizar a Kleber aí também pela participação e fazer, né, seu representante aqui do Serpro. Eu quero dizer que eu faço parte do governo do Estado da Bahia e a gente trabalha todos os dias, a gente acorda pensando em como melhorar a vida do nosso cidadão. Então, é uma coisa que a gente vem fazendo e tem consonância com a Serpro. E fazer transformação, inclusão digital, né, no mundo atual é muito difícil. A gente sabe que a gente tem que atender a população em todos os seus níveis, né, em todas as suas dificuldades. Então, quando a gente acorda e vai para o trabalho, então se reúne com nossos colegas, pensando em como modernizar, em como melhorar a vida do cidadão, como melhorar a eficiência dos serviços. O deputado Robson, em sua fala, disse que fazer com que o cidadão perca menos tempo. Então, isso eu acho que é um dos pilares, a gente fazer com que o cidadão, que tenha menos acesso, né, que tenha menos oportunidades, ele se iguale aos outros que também tenham, mas que não de forma que exclua, né, de uma forma que inclusiva e que todos tenham essa facilidade nos dias de hoje. Então, assim, eu quero parabenizar a todos os servidores da Serpro, porque realmente é uma tarefa muito difícil e muito gratificante, porque quando a gente inicia um projeto, a gente executa e vê o cidadão utilizando. Eu já participei de projetos assim, inclusive eu fui um dos desenvolvedores do aplicativo do SAC em 2016. Então, assim, quando a gente vê o cidadão, um amigo, um vizinho, e uma pessoa que você nunca viu falar do seu desenvolvimento, do serviço que você conseguiu desenvolver, é muito gratificante e não tem salário que pague isso. Então, assim, mais uma vez, parabenizar todos vocês e obrigado, e queria uma salva de palmas novamente para a Serpro, porque realmente são merecedores.
Inclusive, esses 60 anos, temos que olhar lá para frente e não deixar de entender que o mundo será cada vez mais tecnológico. Cada vez mais tecnológico. E o desafio de uma empresa, de instituições que querem se manter contemporâneas, é conviver com essa nova geração. Eu vejo aqui alunos, vejo jovens, adolescentes, e esse é o mundo deles. O Serpro é para essa geração. É a geração dos novos programadores, aqueles que vão inventar as soluções para as demandas do futuro. E a Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui da Bahia, o governo do estado, ela tem uma necessidade de produzir políticas públicas para esse segmento. E uma parceria com uma empresa que tem a expertise com o Serpro é fundamental. Essas relações do governo do estado com o governo federal, porque hoje há, além do alinhamento institucional, um alinhamento político também, acho que é muito importante. Então, leve uma mensagem ao secretário André Juazeiro, que busque estreitar ainda mais esse relacionamento institucional com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Serpro, porque a Bahia, né, e todo o Brasil demanda de políticas públicas de ciência e tecnologia, de inclusão digital, de acesso ao mercado de trabalho nesse segmento por essas novas gerações. Porque o sonho dos meninos agora é ser youtuber. E eu sonho que o sonho dos meninos seja ser programador, desenvolver os sistemas, os aplicativos, solucionar os problemas da humanidade, né? Isso é uma demanda também, sem prejuízo aos influenciadores, mas para existir influenciadores, nós precisamos influenciar as novas gerações para encontrar soluções também para os problemas reais, como o emprego, como a renda, como a educação, como a saúde, a segurança, porque isso tem uma demanda mais universal ainda. Ouviremos agora Luiz Antônio, ele é assessor especial de governança, riscos e controle do gabinete da reitoria do IFBA. IFBA, muito obrigado pela presença. Pronto. Bom dia a todos e a todas presentes. Excelentíssimo senhor deputado estadual Robson, em nome do qual saúdo todas as pessoas componentes da mesa, todas as demais pessoas que aqui estão. É com muita alegria que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, ele hoje celebra, neste ato, os 60 anos do Serpro, porque é uma instituição com quem nós temos cada vez mais estreitado a nossa relação, né? O que tem nos proporcionado, enquanto instituição voltada ao ensino, à pesquisa e à extensão, um desenvolvimento ainda melhor, sobretudo na área de pesquisa, que tem um viés muito forte da inovação tecnológica. A nossa instituição já teve parcerias com o Serpro, tanto para visitas técnicas de estudantes, quanto para convênios voltados à área de ensino, mas trago uma parceria que me vem à memória que foi muito importante para nós no início da implementação de algo que é novo para o Serviço Público Federal, que é o teletrabalho. Fomos beber da experiência do Serpro sobre como eles estavam implementando o teletrabalho em sua instituição e, diga-se de passagem, ficamos maravilhados com o nível de controle e de cuidado com que eles tratavam, né, essa importante inovação para o serviço público. Inovação que, diga-se de passagem, né, tem promovido não só economias de recursos públicos, mas melhoria de qualidade de vida para servidores e servidoras, né, que, inclusive, em muitos casos, produzem muito mais por essa condição de saúde muito melhor, estando em seus lares, cuidando
por exemplo, de seus filhos pequenos, né, sem qualquer prejuízo para o serviço público. Então, a gente pode perceber que a inovação tecnológica, ela precisa, né, e aí o teletrabalho também exige uma inovação tecnológica, exige uma adaptação cultural, ela precisa de instituições que são referência nacional e internacional, como o SERPRO. Então, o Instituto Federal da Bahia, hoje, ele tem o privilégio de saudar a todos os funcionários e funcionárias do SERPRO, sobretudo aqueles que construíram a sua história, que já foram aqui muito bem lembrados pelo presidente da mesa, aos aposentados e aposentadas, que certamente deixaram seu legado para a instituição, que hoje vem sendo cumprido com muito brilhantismo. Então, parabéns ao SERPRO, parabéns a todas as pessoas que compõem a história dessa instituição. Lembrar a todos que nós estamos transmitindo esse ato pela TV Assembleia, TV Alba, nós estamos ao vivo aí para todo mundo. Esse nosso evento está sendo transmitido. Convido agora Davi Conceição, ele é gerente regional do SERPRO aqui na Bahia. Agora sim, bom dia a todos e a todas. Saúdo a mesa, a Sua Excelência deputado Robson Almeida, os representantes aqui das instituições, conhecida bastante por cada um de nós, também ao Kleber Santos, que é representante da diretoria e colega, e de antemão me emociona a sua fala, porque você efetivamente ama o SERPRO, e isso é de berço. Então, nós sentimos isso, é importante também. Os nossos colegas que estão aqui também, o Jamil, a Beth, enfim, que são representantes, e a história ainda que se continua. E eu estava aqui... É importante falar que o SERPRO regional, aqui na Regional Salvador, que nós chamamos, não tem um gerente geral. Já teve isso antes. Na verdade, quem coordena, né, as estruturas aqui internas, enfim, é um grupo formado por representantes da diretoria, são 5, mais os seus suplentes, né, e a cada um ano alguém está assim à frente coordenando esse grupo. Esse ano, né, foi o Augusto Requião, e depois eu o substituí. E aqui nós temos 2 representantes desse grupo, desse comitê, que é o Jamil, que está aqui ao lado, e o Marco Menezes também, que está aqui conosco. Então, só para dar essa explicação, e eu gostaria de, minha fala brevíssima, dizer assim, por que eu estou nesse momento aqui. Né, eu agradeço a Deus, porque eu também faço 60 anos. E eu posso economizar também a minha festa, né? Então, coffee break, esse momento aqui, eu posso estar colocando nas redes sociais que eu tive uma audiência, né, dos meus 60 anos. Mas eu passava, nos anos 80, eu passava em frente ao SERPRO, de ônibus, enfim, e me chamava a atenção a cor daquela empresa. Só vim me lembrar disso depois de alguns anos trabalhando no SERPRO. Me chamava a atenção. Passava, enfim, achava bonito, achava como se fosse algum tipo de comida, porque a cor, né, hoje em dia talvez não pense mais assim. Mas eu passava e, de repente, e era um prédio que dava destaque, né, porque não existia outros ali ao lado. Mas, com o passar do tempo, eu já no SERPRO, grandes torres foram sendo construídas. E até, às vezes, eu passo e não percebo mais o SERPRO. Eu creio que muitos de nós na cidade também passam e não percebem mais o SERPRO. Mas aí eu faço uma reflexão, porque a percepção não deve ser o prédio, mas é justamente as pessoas, cada um de nós, que passamos por essa história, que estamos fazendo essa história e que muitos continuarão a fazer essa história. A percepção não é o prédio, mas sim os produtos que nós, né, assim, realizamos, inovamos, como falou muito bem o deputado Robson Almeida. Então, aquilo que me impressionava não me impressiona mais, mas me impressiona olhar para cada um de vocês e saber que a história foi feita, que somos importantes, relevantes para a sociedade.
E, para encerrar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos familiares, porque vocês também são funcionários do SERPRO, cuidou e ainda vai continuar cuidando de cada um de nós. Aqui eu sei que tem familiares, e mais ainda, porque agora nós quase que 100% estamos no trabalho remoto. Isso quer dizer que levamos a empresa para casa. E essa compreensão de vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Da sua fala, eu vou fazer só um breve comentário. O primeiro é da memória afetiva, que se desenvolve com um local que nós gostamos. Então, a lembrança dele deve ser as cores daquele prédio que era único ali na Avenida Paralela, imponente, né? E hoje, inclusive, eu ontem até passei ali, fui no Desembaía, passei próximo e vi novamente, mas ele já está cercado aí do crescimento, do desenvolvimento urbano da cidade. E a segunda dimensão é essa do pertencimento, que não é só no SERPRO, é tudo que é empresa pública. As pessoas desenvolvem uma relação que ultrapassa o trabalho remunerado e vai para a afetividade. É uma extensão. Você vê isso com os trabalhadores da Petrobras. Defendem a Petrobras como se fosse parte da família de cada um, a casa de cada um, a extensão de cada um. Diferente de uma empresa quando é privada, porque as pessoas não se sentem dono, pertencentes daquela empresa, porque tem outro dono, não é pública, é de alguém. E você está ali a serviço de vender a sua força de trabalho. Como você está aqui também vendendo sua força de trabalho. Mas você estabelece uma relação de pertencimento que você quer que essa empresa dê certo. Você quer que essa empresa progrida. Você quer que essa empresa seja uma referência e um orgulho para seus filhos. Há muita relação, inclusive, de continuidade geracional. Filhos vão trabalhar nas empresas que os pais atuavam porque conviveram durante anos com aquela empresa na sua casa, na hora do almoço, nas atividades de confraternização, nas comemorações. Então, a empresa passa a ser parte da família. Então, o SERPRO também encampa esse simbolismo importante na vida de cada um e cada um de vocês. Eu não sei como é que vocês se chamam, mas deve ser como na embasianos, serprianos, tem uma alcunha, né? Vocês ganham um sobrenome, né? Davi Serpriano. Já parte da nossa vida, da nossa existência, um sobrenome quando a gente atua em uma empresa pública que ocorre essa grande identificação. Passo agora para Elizabeth Eloy, ela é servidora aposentada do SERPRO e vai também falar aqui um pouco para nós. Bom dia a todos e a todas. Eu nem vim preparada para estar na mesa, mas eu agradeço assim profundamente. Eu saí do SERPRO, mas o SERPRO não saiu de mim, né? Foram dos 60 anos do SERPRO, eu tive a trajetória de 38 anos na casa. Então, e foram anos extremamente importantes, né, na minha vida. Eu tenho um orgulho de ter pertencido a essa casa profundo, né, assim, por todo o processo do SERPRO com relação ao seu desenvolvimento do Estado brasileiro. Eu entrei no SERPRO em 83, a empresa ainda era uma empresa analógica. Eu vi o SERPRO se transformar numa empresa de tecnologia da informação. E eu acompanhei ainda o processo de transformação do SERPRO em empresa digital. E sempre, está entendendo, é a empresa pensando na modernização do Estado brasileiro, pensando na melhoria dos serviços para a sociedade brasileira. Eu tenho uma gratidão profunda, né, por tudo que eu vivi, pelo meu processo de formação nessa casa, por todos os trabalhos que eu me envolvi, por todas as oportunidades que foram dadas. E não foram muitas. E foram muitas, não foram poucas, e todas muito boas. Eu acho que quando a gente dá o melhor, a vida leva para a gente o melhor. Hoje eu estou aposentada, eu tenho uma vida extremamente interessante, eu também agradeço a empresa que proporcionou isso para mim. Eu saí em 2020, eu saí sem o ritual de passagem da despedida, porque, naquele momento, o mundo atravessava a pandemia e a gente estava querendo sobreviver, né? Mas foi uma decisão minha. Meu sobrinho, que está aqui presente, diz a mim que eu não sou uma pessoa que hesito
Quando eu decido. E eu saí em 2020 sem os abraços, sem as emoções necessárias daquele momento, e eu estou me sentindo aqui hoje abraçada, entendeu? Por todos vocês. Eu quero desejar ao SERPRO mais 60 anos, eu quero desejar aos empregados que fazem essa casa anos felizes de trabalho e de uma entrega boa para isso, porque nós somos uma empresa pública, a gente vive também um pouco dos impostos que são pagos. Então, a gente tem uma responsabilidade social com o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo por essa homenagem e por estar me sentindo aqui abraçada hoje por vocês. Davi, obrigada, viu? Muito obrigado, Elizabeth. Nós aqui agradecemos o seu depoimento aqui. Vamos ouvir agora Vaninha Vieira. Ela é professora da UFBA e superintendente de TI. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Em especial, vou cumprimentar a outra mulher da mesa, Elizabeth. Em nome dela, eu cumprimento, vou pedir licença, deputado, para usar essa prerrogativa da mulher e da aposentada também. Em nome dela, eu cumprimento todos os meus colegas da mesa, né, e agradeço a oportunidade. Estou aqui representando o reitor, professor Paulo Miguel, que não pôde estar presente, mas muito me honra ter sido escolhida para estar aqui representando a Universidade Federal da Bahia. Acho interessante que o nome do SERPRO ainda carrega o nome processamento de dados, né? Não sei se os mais antigos aí vão lembrar. A gente não faz mais só processamento de dados, né? O vídeo institucional belíssimo, por sinal, que o SERPRO fez, já mostra que processamento de dados era coisa lá de 1964, 60, 70, né? Mas o SERPRO carrega ainda isso no nome, eu acho bem bonito. E tem uma ligação com a nossa história da UFBA também, porque o SERPRO nasceu em 64. Em 69, a UFBA criou o primeiro curso de processamento de dados do Brasil. Então, a Bahia é pioneira em computação no Brasil. E muitos serprianos, certamente, beberam da fonte UFBA, né, estudaram, se formaram, talvez em processamento de dados, ou mais possivelmente no curso de ciência da computação, que depois a gente mudou de nome, ou sistemas de informação, licenciatura em computação também. A gente também tem lá engenharia de computação, bacharelado em ciência e tecnologia. São vários cursos que a UFBA oferece, que certamente oferece um capital humano importante, que depois é absorvido por empresas como o SERPRO. E eu tenho vários amigos que se formaram comigo, colegas de faculdade, e o sonho de vários deles era trabalhar no SERPRO. Então, Carlile, Léo, Loíse, não sei se tem algum deles aqui, Ivone, Cissa, vários amigos muito queridos, e o SERPRO sempre como uma grande referência de um lugar para trabalhar em vários níveis, né? E um deles era disso que a Elizabeth comentou, de ter a oportunidade de ser desafiado, que a tecnologia desafia a gente o tempo inteiro, mas não apenas isso, somar para a vida, né, da sociedade, a gente sentir que o que a gente faz tem impacto social. Porque o que vocês fazem não é para dar lucro para uma empresa, ou não é para alguém ganhar mais, né, ou o homem mais rico do mundo fazer o que ele quiser desafiando poderes. Não, é para que as pessoas, os seres humanos desse nosso país, possam ter uma vida melhor em vários aspectos, né? E uma coisa que é muito desafiadora da tecnologia, vocês sabem disso, né? Primeiro que a gente passa de processamento de dados para transformação digital, então não é simples, não é só uma mudança de nome, tem também uma mudança de paradigma, de tecnologia, de uma série de coisas que vão evoluindo muito rápido, mais rápido do que a gente é capaz, às vezes, de acompanhar. Então, há também um sentimento muito forte, às vezes, né, de inadequação tecnológica, estou perdendo espaço para as novas gerações, não sei mais essa tecnologia, eu sabia uma linguagem, já virou outra, era uma tecnologia, já mudou tudo, agora é blockchain, é IA, e várias outras coisas vão surgindo. Isso, para quem trabalha na área de tecnologia, é um imenso desafio, porque a gente vai tendo... É difícil acompanhar o ritmo, né? A tecnologia ela avança muito mais rápido. Mas tem uma coisa que é uma base, que é um pensamento computacional. A gente que trabalha nessa área, a gente entende, em linhas gerais, o impacto que a tecnologia tem para transformar vidas, né? Para transformar a sociedade. Aí vem um outro desafio também, a gente tem que entender de um tudo. Tem que entender de trânsito, tem que entender de carro, tem que entender de saúde, tem que entender de um monte de coisas que não é nossa área de formação também. Mas todo mundo acha que é o povo da TI que vai resolver, né? A TI que vai, desde impressora, que está com problema, até levar o homem para a Lua, é o povo da TI que vai resolver. Então, a gente tem esse grande desafio de ser
profissional de TI, e eu entendo que isso é o dia a dia de vocês, né? E numa empresa como o Serpro não é diferente. Mas, por outro lado, é isso, né? A gente escolheu, a gente gosta, e como o colega falou, não tem nada mais prazeroso do que ver um filho nosso na rua, né, que são os nossos softwares, os nossos projetos, os nossos sistemas, quando eles ganham vida própria e passam a ocupar os espaços sociais e a transformar de verdade, né? Então, você vê um saque que, de fato, transforma a sociedade, um GovBR, né, agora a nuvem que está surgindo aí, são possibilidades reais e concretas de transformar a carteira digital, as multas, o que está sendo feito aí nessa parte de transporte também, né, de facilidades de serviço, é uma coisa assim impressionante e dá orgulho mesmo, né? Acho que isso fortalece essa sensação de pertencimento e de orgulho que foram externalizados aqui nos depoimentos. Então, parabéns mesmo a cada um de vocês que se desafiam a cada dia. E eu gostaria de deixar a casa da UFBA aberta para cada um de vocês. Eu já levei alunos também para o Serpro para visita, e eles amam, é uma coisa assim, uma troca muito impressionante. Mas eu gostaria também de deixar a casa UFBA aberta para a família Serpro, para o que vocês quiserem, em termos de qualificação, especialização, mestrado, doutorado, parcerias, pesquisa, extensão, enfim, eu acho que é uma parceria que faz bem para todo mundo. A gente precisa de empresas como vocês, e a UFBA certamente tem muito a contribuir também. Então, casas abertas para sempre que vocês quiserem, sejam bem-vindas. E parabéns por fazerem essa história e por fazerem esses 60 anos tão vibrante como está sendo visto aqui nos olhinhos brilhando de vários de vocês. Então, bom dia e viva o Serpro. Bom dia, obrigado, professora. Eu fazer um breve comentário também, porque puxa as memórias afetivas. E não foi na década de 60 nem 70, mas na década de 80 eu estudei engenharia elétrica e uma das matérias era processamento de dados. E a gente tinha que perfurar aqueles cartãozinhos e levar para rodar lá naqueles computadores do Instituto de Ciências da Computação. E ficava 1 hora sentado esperando para ver se a gente acertou ou não a programação. Era desse jeito, perfurava os cartões, botava para a leitora, e depois de 1 hora ficava, deu certo ou deu errado, é quando via lá o pacote de cartões para a gente analisar os erros, o sucesso. Hoje é algo completamente diferente a revolução que nós vivemos. Vou convidar agora Jamil Belo, como foi dito aqui, ele faz parte desse quinteto, né, que comanda aqui numa direção colegiada e coletiva, e ele é gerente do Departamento de Negócios e Serviços do Serpro Bahia. Bom dia a todos e a todas. Não preparei assim nenhum discurso pronto, né? Resolvi fazer algo no improviso mesmo. E diante desse momento aqui de 60 anos do Serpro, várias lembranças vieram assim à minha mente. Desde o momento lá, eu estou beirando aí fazer 20 anos de empresa. Eu acho que ainda me considero novo de empresa diante de tanta gente experiente, de tanta gente boa que a gente tem nessa instituição. Estou aqui do lado do Davi, aqui, que tem 40 anos de Serpro, né? E tantos outros aí que tem 30, 40, 50 anos, né? E, assim, eu não queria me prender no discurso da tecnologia, porque eu acho que isso já é inquestionável. O Serpro hoje é uma empresa que realmente entrega valor para o Estado brasileiro, para a sociedade. E eu queria falar um pouquinho sobre o Serpro como uma empresa assim, brilhante no que faz. Se ela é brilhante no que faz, é porque a gente tem pessoas brilhantes que fazem essa roda girar e isso acontecer. E aí, quando eu olho aqui para esse público que está aqui, tem pessoas que eu trabalho mais diretamente e percebo quanta gente boa tem na empresa, quanta gente brilhante que garante que a gente consiga fazer as entregas de valor para a sociedade, para o governo, né? E o que é que eu queria também trazer quando eu entrei no Serpro, uma coisa que me chamou muita atenção, eu tinha, às vezes, dúvidas, né? Será que eu vou demorar no Serpro? Será que eu não vou demorar no Serpro? Será que o Serpro é um serviço público onde a gente vai ficar ali meio estagnado? A minha natureza é de uma pessoa inquieta e, graças a Deus, o Serpro me proporcionou algo que vai assim de encontro com a minha natureza, que é o desafio.
o SERPRO nos desafia a cada dia. E como é que a gente vê esse desafio, né? Uma das coisas que me chama muita atenção no SERPRO é a oportunidade que a gente tem de aprender com o outro, né, com os colegas. Aqui eu até poderia citar nomes, assim, tanta gente boa que está aqui que eu tive a oportunidade de aprender, da gente poder trocar. E você chega no SERPRO e vê pessoas assim que já estão na casa há 20, 30 anos, e essa troca de gerações é uma coisa que eu acho fantástica na empresa. As pessoas chegam novas, assim, meio inexperientes, né, e tem sempre um mentor, tem alguém que tem uma história para te contar, né, passa por tanta coisa. E aí a gente vai fazendo essa empresa se fortalecer ano após ano, se desafiar, porque a gente tem pessoas brilhantes aqui dentro. E isso é uma das coisas que mais me orgulha, e eu tenho plena convicção e satisfação de dizer que o SERPRO é uma empresa vencedora, é uma empresa que tem condições de ficar aí mais 60 anos se reinventando, se renovando e cada vez mais entregando valor para a sociedade, em especial a Regional Salvador, a qual a gente faz parte. Apesar da gente hoje estar meio globalizado, né, está todo mundo assim espalhado, o trabalho remoto veio e a gente, apesar de ser uma regional, a gente tem gente conectada no Brasil todo e até mesmo no mundo, mas a Regional Salvador é uma regional assim diferenciada, sempre foi uma regional inquieta, por isso que eu me identifico com ela, questionadora, uma regional inovadora. Então, assim, a gente tem a nossa contribuição em soluções importantes aí, que estão aí na mão dos cidadãos brasileiros. Então, eu só tenho orgulho de fazer parte dessa família SERPRO. E também queria aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um de vocês aqui, não vou citar nomes, para não ser injusto, mas tem vários colegas aqui que dividiram comigo e dividem todos os dias experiências, aprendizados. E muito obrigado a todos. E o SERPRO é uma empresa brilhante, porque vocês são brilhantes. E parabéns ao SERPRO pelos 60 anos. Nós vamos agora a uma nova fase aqui do nosso evento, que vai ser entregas de certificados aos funcionários homenageados. Agora, antes disso, eu quero registrar a presença de Dilson Santos e Jorge Vasconcelos. Eles são hoje aposentados, mas eu conheci como dirigentes sindicais do Sindados. Vocês querem falar? Passa o microfone ali para... Passa o microfone aí. Leva o microfone para eles. Só para registrar também, Oi. a companheira Lúcia Helena, que está na direção dos Sindados, coordenadora dos Sindados. E a companheira Thelma, que representa aqui a OLT, que é a Organização Local de Trabalho. Então, são referências também na empresa, registrar a presença delas aqui. Não, eu queria convidá-las para vir para a mesa, que tem poucas mulheres aqui, só para a foto registrada. Não preciso usar a palavra, não. Vai ali na mesa. Venha só para poder aumentar aqui a representatividade das mulheres. Sentar na mesa ali, ainda aprendeu, né? Bom, eu hoje sou só emoção aqui, né? Só emoção. Emoção de reencontrar grandes companheiros que conviveram, nós convivemos na dor e na alegria, porque não foi só alegria, tivemos muita dor, mas passamos a dor juntos. Eu tenho dois eventos que me lembram bem o que é esse SERPRO. Sem os seus empregados, esse SERPRO seria apenas uma casca vazia. Aqui está Jorge Vasconcelos. Me lembro que um dos aniversários do SERPRO só ia falar um padre. E nós combinamos no sindicato que nós íamos levar de surpresa duas moças do candomblé. E chegamos de surpresa com essa pessoa. E virou um culto ecumênico. Isso é uma ação que nós fazíamos, e não era só para contrariar, como alguns diziam, não, eles gostam de contrariar. Não, era porque nós queríamos ser ouvidos. Esse é um fato. O outro é que, ainda que não seja uma empresa de família, eu tenho orgulho de estar falando com meu filho, que dá continuidade a essa luta que nós
travamos. E o que é mais interessante é que ele dizia assim: papai, quando crescer eu vou trabalhar Serpro. E eu dizia para ele: menino, vai procurar o que fazer, vai estudar. E ele foi estudar, passou no concurso, e hoje trabalha no Serpro. E continua na esquerda, trabalhando na perspectiva de construir pontes para a esquerda no Brasil. E são dois fatores que me diz muito o que é o Serpro. Claro que nós tivemos divergência muita, nós tivemos muita confusão, mas era do caldo. Mas eu não queria, eu vou concluir agora para dizer que eu saí do Serpro, mas não estou fora do Serpro. Recentemente, com a companheira Lili, não sei se está aqui, a companheira Lili, que é do setorial de mulheres, eu represento o setorial do PT de Ciência, Tecnologia e Inovação, sou o coordenador. E nós fizemos agora uma série de diálogos sobre tecnologia e que nós estávamos discutindo justamente isso. Para que serve essa empresa se não for para construir pontes para a cidadania? É para isso que a gente quer essa empresa. Então, nós, até meu amigo Robson, permito quebrar o protocolo, não chamar de meu amigo Robson, nós vamos precisar muito de você. Você tem sido um elo importante para nossos debates sobre ciência e tecnologia. E nós estamos construindo, junto com a Secretaria de Mulheres do PT e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós queremos construir um ambiente livre, de desenvolvimento de software livre, para que a gente possa incluir socialmente. Porque é muito fácil falar de empreendedorismo e ensinar ao menino lá da favela a fazer pão. Nós queremos ensinar ao menino da favela a fazer aplicativo, software. Não tem nada contra os padeiros, mas acho que se a gente hoje tem ferramentas que pode transformar a vida dessas pessoas efetivamente, eu acho que a gente pode fazer. E a gente quer lhe convidar, Robson, provavelmente vai chegar um ofício para você, porque nós já estamos conversando com o Serpro, com a UESB, para construir um caldo de cooperação para que a gente possa fazer lá na UESB esse ambiente colaborativo de desenvolvimento de software para incluir socialmente as pessoas. É uma alegria enorme ver vocês, desculpem se tomei muito tempo, é uma alegria enorme, mas eu queria só dar um minutinho para meu amigo Jorge Vasconcelos, por favor. Muito obrigado a todos. Olha, boa tarde, não, bom dia ainda, né? Então, repara, eu toda vez que revejo os colegas, eu fico feliz em revê-los, evidentemente, e fico tão emocionado quanto você, Kleber, porque dos 60 anos de Serpro, Robson, eu fiquei 42, é um bom número, né? Então eu passei minha parte lá, eu entrei no Serpro quando ainda não era aquela sede azul, viu, Davi? Era lá no comércio. E ali começou quando a gente mudou para cá, eu quero só agregar os discursos que estão bem contemplados, que eu acho que tem a história não dita, não contada, que não institucional, só algumas coisinhas que eu acho que cabe o registro, porque está sendo registrado, para que isso não ocorra mais. É muito pedir isso, mas vai ocorrer e a gente vai lutar. Por isso que está aqui o sindicato, representações e tal. Mas o que eu quero colocar é de que, por exemplo, os 60 anos de Serpro está aqui comemorando, ele existe porque existiram muitas lutas para que isso acontecesse. Olha, o Serpro é de 1º de dezembro de 64. Kleber, eu não sei se é 4.516 ou é 5.516. Eu falava muito disso nas ambientações, eu tenho isso na memória. Em 64, nos anos 60 até 70, o Serpro tinha, são os registros, para registrar mesmo, 24 mil empregados no analógico, viu, Beth? 24 mil empregados, porque era assim, era uma empresa com uma outra característica, e a partir daí a maior empresa da América Latina de informática, e ainda tinha esse nome, não sei se ainda tem esse título, mas era assim que era tratado. E aí o que eu quero mais registrar também é que a partir dos anos 80, e tem que dar nome aos bois, Fernando Henrique Cardoso
foi um dos primeiros presidentes a querer enxugar o SERPRO e privatizar. Desses 24 mil empregados, nós chegamos a ser reduzidos a 8 mil empregados. Perceberam? 24 mil para 8 mil. Demissões em massa, PDV, muito chororô, muita coisa, muito hino nacional cantado na frente da empresa, muitas lutas, muitas memórias eu tenho disso. E o argumento é, Jorge, a tecnologia está mudando, mas não era só a tecnologia mudando, era a necessidade de privatização dessas empresas, tá certo? E aí juntava a mudança de tecnologia com a necessidade de privatização. Sequenciando isso, veio o Collor, o mesmo, toda vez que ganhava alguém da direita, com um perfil, acabava o SERPRO, exatamente. Aí vinha Collor, a mesma proposta. Sabe quem foi que deixou o SERPRO vivo? E eu faço questão de registrar também para a Alba, foi os primeiros governos de Lula. Foi quem revitalizou, fez concurso, e boa parte dos novos aqui, que estão aqui celebrando com os mais antigos, são provenientes das políticas do governo que hoje está no poder e que abriram concursos. Como eu já estava no recursos, que chamavam assim recursos humanos na época, eu tive a oportunidade de convocar a maioria das pessoas que estavam aqui, receberam uma cartinha com a minha assinatura dizendo: você foi aprovado no concurso do SERPRO, venham. E aí era uma felicidade. E eu lembro disso, das pessoas, e tinham os mais chatos que nem esperavam a cartinha, ficavam ligando para mim: olha, eu sou o próximo, viu? Eu digo, vai chegar. E o SERPRO tinha. Eu quero também registrar aqui, Robson, permita, né? Eu já conheço também de velhos carnavais, e registrar a presença da minha companheira Kátia, que está ali, e meu filho Yuri, professor acionado da UFBA, ele é aluno da UFBA, e é aluno da área de informática. Não sei se o destino vai permear a SERPRO. Daqui a um ano e pouco ele conclui o curso lá, e não sei se o destino é esse, a ele pertence. Então, esses registros, que eu acho que não fazem parte dos 60 anos de SERPRO, que eles precisam, e eu vou dedicar no meu livro, que está sendo produzido, algumas páginas dedicadas a isso, não necessariamente citando o nome das pessoas, mas citando a história, porque essa história não está escrita em lugar nenhum. É preciso estar registrado para que quem quiser se dar o trabalho de ler, as próximas gerações elas possam ter essa oportunidade, que são números não ditos, e se a gente morre, essas histórias somem, ninguém conta, e é história oral. A história oral é assim, quando tem a oportunidade de dizer, mas isso entra por aqui, isso aqui, vem um coquetel e acabou a conversa, né? Então é preciso estar registrado, porque tem muito mais coisa, esses registros são importantes para compor a história escrita do país, os anais, né? Os anais escritos do país. Ok, gente? Prazer enorme revê-los. Tá bom, um abraço. Enganei você, disse que era 1 minuto, eu enganei você, que eu conheço ele. Hoje é um dia de festa, de comemoração, e foram muito ricos os depoimentos de vocês, porque trazem aí a história viva da instituição, a partir de uma geração que viveu momentos que toda instituição passa, inclusive a ameaça da sua própria existência. E se o SERPRO está de pé, é porque homens e mulheres resistiram nesse país para que essa empresa continuasse pública e prestando serviço à sociedade. E Yuri, tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, e filho de serpriano, serpriano será. É sempre uma lógica aqui, mas a Deus pertence. E vamos agora fazer uma entrega dos certificados a pessoas que serão homenageadas aqui pela direção. Aí eu vou pedir a Kleber para conduzir esse momento aqui junto com o Davi e chamarem os homenageados aí para que a gente possa registrar na forma do certificado o reconhecimento da instituição pelos serviços prestados.
Eu vou pedir licença à mesa para ficar de pé, aos demais também. É que esse momento vai ser um momento mais célere, porque a gente irá fazer de outra maneira, mas para agilizar, nós vamos chamando aqui os colegas. Vocês receberão o certificado, ficarão aqui para a gente tirar uma foto com todos juntos. Aí depois a gente pode tirar as fotos individuais, com familiares, enfim, no momento do coffee break, ok? Então, Kleber, eu tenho aqui, eu vou chamando e você, por favor, você faz a entrega. Vamos lá, então. Alguns não estarão aqui, porque estão em férias, em outros estados, mas nós vamos citar. E esse momento aqui é uma homenagem a você, que irá receber, mas também representando todos os demais colegas. Como todos não poderiam receber, então foram sinalizados. Ok? Antônio Cláudio Ventura Vianney. Aldran Silva Queiroz, não está presente. Bruno Bastos Guimarães. Cremilton Silvério Oliveira. Não tem problema, não. Pode ir. É porque os caminhos são diferentes, né, para a gente chegar até a mesa. Vianney. É o Cremilton. Pode chamar mais? Não. Cristiano Góes Silva. Tem Davi Conceição Santiago. Próximo 60 anos, no próximo aniversário de 60 anos, eu organizo melhor aqui, viu? Não se preocupem, não. Elaine Maria Viana de Araújo. Não. Gilmara Furtado Bezerra. Andy Marcos Ramos Silva. Tá para 53? Então. Juscela Ferreira dos Santos. Está. Leonardo de Almeida Cunha. E mais um. Lívia Maria Lopes Nunes. Luiz Silva das Neves. Lucas de Góes Mascarenha Miranda Borges. Marco Vinícius Cerqueira, esse não está. Marco Antônio Moraes Menezes, esse está. Lucas não, nem Márcio, só uma. Maria Isabela
de Oliveira Cardoso. Maria Isabel. Neila Azevedo Simões Carrilho. Não. Ney Figueroa Sena Filho. O Maxilen vem. O Maxilen está vindo, que ele está em viagem, mas ele disse que não poderia deixar de mandar um representante à altura. Isabela, vem aqui tirar foto. Parabéns, meu. Valeu, Ney. Muito com a gente. Estamos chegando ao final, mas tem ainda Raimundo Raul de Brito Santos. Não veio, né? Rita Pereira Barbosa. Roberto Nascimento Barros. Sandra Maria de Oliveira Andrade. Thaís Santana Campelo Ribeiro. Tiago Edmundo Ribeiro Brito. Ela pode tirar foto só com ela, porque... pode, sim. Para encerrar, os nossos colegas, aí vocês veem, Elizabeth Ribeiro Eloy, mas eu vou chamar ela de Beth Eloy. Jamil Belo Gende. Esse eu sei de qual nome, Dilson José dos Santos, como aposentado também. Tem. Jamil está aqui. Que bom que essa solenidade aconteceu. Nós conseguimos organizar uma atividade, uma solenidade muito bonita. Mais uma vez, eu agradeço ao deputado por abrir as portas da casa. Nós passamos há pouco tempo, de fato foram registradas muitas informações aqui, mas a gente passou há pouco tempo por um processo de privatização, né, no governo anterior. Nós tivemos que fazer muitas lutas e bater em muitas portas, e o parlamento também nos ajudou muito a combater esse processo de privatização. E hoje nós estamos reabrindo o SERPRO através de concurso público. Foram contratados 800 novos analistas de desenvolvimento. Mas aos jovens, eu digo aos jovens que estão aqui, os estudantes, vocês não vão ficar ricos trabalhando no SERPRO, tá? Mas vão aprender muito. É uma escola que ensina muito, é uma referência no mercado. E agora a gente alterou o nome fantasia, tá? É Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação. Para dar uma atualizada no cenário. É uma atualização recente, nós acabamos de fazer essa mudança, mas o SERPRO tem sua marca, continua nos corações da gente. SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, é uma referência, tem essa atualização, mas a gente continua fazendo o que a gente gosta e que a gente sabe fazer, que é a transformação digital. Para quem não sabe, o SERPRO produz sistemas estruturantes, alguns aqui foram citados, esquecemos de alguns, porque são muitos, são mais de 1000 sistemas estruturantes. Carteira Nacional de Habilitação, o CIAF, que faz a parte orçamentária e pagamento do governo federal, o Siscomex, que trata de todas as transações de comércio exterior do país,
e por aí vai. Então, nós temos muito conhecimento e nós temos muito amor no que fazemos. Então, vida longa ao Serpro. Agradeço mais uma vez a participação de todos e vamos nos reunir em um coffee break que vai ser servido aqui. Agradeço muito a vocês. Obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado a você, Kleber. Nós queremos aqui fazer uma homenagem aqui e entregar ao Kleber essa placa, que na verdade simboliza a todos os mais de 8.000 funcionários do Serpro em todo o Brasil e aos mais de 300 na Bahia, como um reconhecimento aqui da Assembleia Legislativa a essa instituição que completa 60 anos com a vitalidade, com a contemporaneidade de enfrentar os desafios futuros. Então, Kleber, receba essa singela homenagem aqui em nome de todos os funcionários do querido Serpro. Levanta aí para a gente tirar uma foto com a placa. Olha, o coffee break só será servido após os parabéns para Davi e para o Serpro, tá bom? Vamos lá, então. Quem puxa o parabéns? Viva Davi! Viva o Serpro!